Olá, pessoal! Muito obrigada por ter vocês aqui mais uma vez. Mas vamos abordar hoje um tema crucial na área da saúde mental, principalmente no que diz respeito à avaliação, ou seja, a avaliação neuropsicológica, psicopedagógica ou neuropsicopedagógica. Bom, pessoal, a psicopatologia e a importância dela em qualquer avaliação, seja ela as que eu falei em cima, quaisquer uma. Ok? Diagnóstico. E no tratamento dessas crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Bom, é fundamental que nós entendamos uma coisa. Como esses conceitos se interrelacionam, né? Com que eles se interagem, né? E como nós podemos evitar a redução dessas experiências, da experiência errada, errônea, dos rótulos desses diagnósticos que estão sendo lançados aí no mercado, não só pela neuropsicologia, nem pela psicopatologia, nem pela própria medicina, ou pelo psicólogo, ou pelo pedagogo que possui ali a sua formação em psicopedagogia, mas por outros contextos também, ok? Vamos lá. Bom, a psicopatologia. O que é a psicopatologia? Ela envolve um estudo, né, dos transtornos mentais e psíquicos que nós temos. E ela explora uma manifestação, as causas, os sintomas e as consequências. Esses transtornos, eles podem impactar significativamente no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento cognitivo e social de cada uma das nossas crianças. Levam as nossas crianças, inclusive, a ter dificuldades em várias áreas da vida. E quando eu falo de crianças, não falo somente de crianças, tá, pessoal? Todas as idades. Quando nós abordamos a psicopatologia, é importante reconhecer que cada pessoa é única. E os transtornos que afetam uma pessoa pode se manifestar da mesma forma em outra pessoa, ou de diferente forma. Portanto, o diagnóstico não deve ser visto como uma sentença de morte ou uma sentença que você vai levar para o resto da vida, certo? Mas sim como um entendimento mais profundo do que esse indivíduo está vivenciando nesse momento. Bom, vamos lá. Qual então seria essa importância, né, da psicopatologia na avaliação neuropsicológica ou em qualquer outra avaliação? Bom, a avaliação neuropsicológica é uma ferramenta essencial para a compreensão do perfil cognitivo e emocional do indivíduo. Ela nos permite investigar e identificar funções executivas que podem estar comprometidas com qualquer transtorno de neurodesenvolvimento, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção, que todos conhecem, né? Muitos falam, ou até mesmo as dificuldades de aprendizagem, ok? Bom, a avaliação neuropsicológica, e aí eu não estou falando das outras avaliações, a avaliação completa, ela vai além de simplesmente rotular uma criança com um diagnóstico. Ela considera todo o contexto do paciente, incluindo o quê? O que isso inclui? Inclui aspectos cognitivos, né, dessa criança, avaliando as funções como memória, atenção, linguagem, raciocínio. Isso vai permitir que nós entendamos qual área precisa ser intervista, ou seja, aonde a gente precisa intervir, certo? Seja na aprendizagem escolar ou nas habilidades sociais, ok? Um segundo aspecto que a nossa avaliação envolve são os aspectos emocionais e comportamentais. A avaliação, ela deve incluir as observações do comportamento do indivíduo em diferentes ambientes, casa, escola, né? Para que a gente entenda melhor suas interações sociais e suas condições emocionais. Isso é crucial, pois muitas vezes as dificuldades emocionais podem ser subdiagnosticadas ou que nós chamamos de comórbidas ali em qualquer transtorno, ok? Bom, num terceiro nível, nós temos aí um histórico de desenvolvimento desse indivíduo, certo? Que é fundamental que a gente entenda como esse indivíduo desenvolveu. Como que foi o desenvolvimento dele desde o momento em que ele nasceu, certo? Isso inclui principalmente e inegavelmente os marcos de desenvolvimento, que são muito importantes, como um tempo de fala, as habilidades motoras, e outros, né? Por exemplo, tanto as habilidades motoras grossas como finas, certo?
como que isso foi desenvolvido nesse indivíduo durante o processo de crescimento dele. E isso pode oferecer insights para nós sobre como as dificuldades atuais podem estar relacionadas a eventos ou condições passadas da vida desse indivíduo, certo? Tanto que, quando nós vamos ali no nosso DSM-5, é essa a resposta que nós temos. Bom, fatores ambientais, eles vão influenciar? Eles devem ser levados em conta num contexto social e num contexto familiar, e principalmente no contexto escolar. Tá? Situações de estresse na família, mudança de ambiente e até mesmo questões que são culturais, né? Podem influenciar o comportamento e o desenvolvimento de qualquer indivíduo. Então, aquela ideia que as pessoas acreditam que mudar de cidade para cidade não vai influenciar, sim, influencia muito, certo? Quando nós vamos entrar no diagnóstico, ok? Então, vamos lá. Risco de redução desses rótulos, que é a grande importância de estar aqui nesse vídeo hoje. Um dos maiores riscos no campo da psicopatologia é a tendência de reduzir a criança a um rótulo. E quando isso acontece, nós perdemos a oportunidade de entender a complexidade do desenvolvimento e as interações entre os aspectos cognitivos, entre as condições emocionais e sociais de cada indivíduo. A avaliação neuropsicológica, portanto, ela desempenha um papel crucial em evitar essa simplificação. Nós buscamos captar, né, a experiência integral do indivíduo. O diagnóstico ele deve ser um guia para a intervenção, não um fim daquele indivíduo, entendem? Ele deve ser utilizado para informar estratégias de tratamento, que vocês podem colocar, né, no laudo de vocês personalizadas, que considerem a particularidade de cada indivíduo. E aí, quando a gente faz isso com crianças, nós temos contextos muito maiores a nível de reabilitação desses indivíduos, certo? Por exemplo, uma criança diagnosticada com TDAH pode se beneficiar de intervenções comportamentais, por exemplo, né, específicas para ele, ok? Mas também pode precisar de um suporte emocional, né, adicional aí, para ele poder lidar um pouco com a ansiedade ou com a frustração que pode vir em situações sociais, porque isso é muito comum no TDAH, certo? Então, essas intervenções baseadas na avaliação, elas são importantíssimas para o crescimento do indivíduo. Com os dados coletados durante a avaliação que nós realizamos, os profissionais da saúde mental podem desenvolver um plano de intervenção abrangente, ou seja, a gente desenvolve ali aquele plano, né, chamado famoso PDI, que nem todos gostam de mencioná-lo, ok? Mas ele é importantíssimo. Então, pessoal, isso pode incluir nessas intervenções, no caso, no plano de intervenção individual, pode incluir principalmente as intervenções cognitivas, certo? Estratégias para nós podermos trabalhar com a melhora da memória, né? A melhora da atenção e as habilidades desenvolvidas, dando uma resolução de problemas para esse indivíduo. Ou seja, ele vai aprender a ter aí uma condição de habilidade de resolução de problemas, certo? Essa seria a primeira intervenção que nós poderíamos ali oferecer, dependendo do caso de cada indivíduo, dependendo do caso de cada paciente, dependendo do que você encontrar na sua própria avaliação, ok? Nós temos também as teorias comportamentais, certo? Essas teorias comportamentais, quem é da TCC aí pode entender isso quanto sendo realmente valioso, ok? São programas que a gente ajuda a modificar o comportamento desses indivíduos, ok? Então, como que nós vamos modificar esses comportamentos, né? Os comportamentos desafiadores, por exemplo. Ensinando essas habilidades, né, de parar de desafiar muitas vezes, nós dizermos o não para a criança ou para o indivíduo e ele não conseguir assimilar, né, não conseguir ali entender o não de forma nenhuma, né, é muito comum a gente ver, principalmente nas escolas, isso acontecendo hoje, certo? E ensinar habilidades sociais que muitas vezes dentro de casa não foram ensinadas, não foram realmente trabalhadas com aqueles indivíduos, ok?
E aí, para tanto, nós temos um suporte familiar. Não tem como nós trabalharmos a terapia, ou a psicoterapia, ou a reabilitação sem um suporte familiar. Então, tá bom, pessoal? Muitas pessoas precisam desse suporte familiar. Alguns familiares nem entendem como se cria um indivíduo. Eu já tive alguns pacientes em consultório aonde os pais não entendem sobre marcos de desenvolvimento. E tá tudo bem, né? São pais de primeira viagem e muitas vezes a condição cultural os coloca nesse contexto. E que contexto é esse? Bom, por si só, criar o filho dentro de uma determinada redoma. E o que isso vai acontecer com essa criança? Quando essa criança, por exemplo, não possui um desenvolvimento normal, considerado normal, ali dentro das possibilidades que ela precisa desenvolver desde o momento em que ela nasce até o momento em que ela faz, principalmente o 6º ano de vida, que é onde ela já está ali muito inserida na escola, isso, quando esses marcos são de uma certa forma tolhidos pelos pais, talvez por uma superproteção ou por uma ideia de criação muito voltada ao antigo, né? Que os nossos pais realizavam esse tipo de criação. É importante que isso fique claro, né? Quando isso acontece, nós temos perdas significativas na vida dessas crianças. Então, quando nós falamos de psicopatologia, nós não falamos somente de um contexto onde o indivíduo vai chegar no nosso consultório e ele vai passar por testes e automaticamente, passando por esses testes, ele vai conseguir um diagnóstico preciso somente com a leitura desses testes. De forma nenhuma. Isso nunca existiu, certo? É necessário uma análise clínica deste indivíduo. É necessário que você observe essa criança e, para tanto, que você principalmente conheça a psicopatologia. Se você não conhecer psicopatologia, se você não conhecer, e é assustador para alguns de nós que promovem a avaliação neuropsicológica, é muito assustador, né? Quando a gente, por exemplo, olha o nosso DSM-5, né? E a gente observa essa quantidade, né? Eu costumo falar para as minhas alunas, essa quantidade de transtornos. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente entender. A psicologia tem aí aproximadamente 70 anos de trabalho, né? 70 a 75 anos, não posso precisar exata a data do início da psicologia. Mas a psicologia ela veio de um contexto muito voltado para a filosofia. Portanto, ela foi enveredando, ou seja, entrando dentro da saúde mental de forma muito, muito eficaz. E, contudo, o nosso conselho ele foi ganhando espaço para que nós pudéssemos ali avaliar de forma correta cada indivíduo. Entendam, lá nessa época, né? Isso vamos colocar há um século atrás, né? Há um século atrás. Há um século atrás, as pessoas que hoje nós chamamos de pessoas com transtornos, elas eram chamadas de loucas, certo? Então, o termo louco era o termo mais utilizado naquela época e, de certa forma, o termo apropriado para os estudiosos da época. E essa loucura, ela possuía o campo da psicanálise ou o campo da psicologia inserida, mas muito sutilmente, entende? E, contudo, isso foi aumentando porque a psiquiatria atuava nisso de forma significativa. E aí nós tínhamos aí, quem conhece muito da história da psicopatologia, né, quiser ler, inclusive tem um livro sobre a história da psicopatologia ou a história da loucura, se eu não me engano é esse o título, vou pesquisar e posso passar para vocês, a gente vai vendo o quanto que era desumano esse trato, né, esse trato era desumano. Porém, isso foi evoluindo, nós fomos ganhando espaço, tornando isso de forma menos agressiva para os indivíduos. E hoje, aquilo que nós não utilizávamos, mas não utilizamos mais, o termo loucura, ele saiu do papel. Mas ele saiu como? Ele saiu sendo transformado em transtorno.
e sendo subdividido, certo? Então, nós temos aí transtornos em todos os contextos. Nós temos transtornos de neurodesenvolvimento, nós temos transtornos psíquicos, psicóticos, nós temos transtornos depressivos, nós temos vários e inúmeros transtornos. Eles podem ser comórbidos, ou seja, eles podem caminhar juntos? Podem, ok? Eu posso ter, sim, um indivíduo que tem depressão, mas ele também tem um TDAH? Posso. Eu posso ter alguém com ansiedade, mas que também é autista? Posso. Eu posso ter um psicopata que possua autismo? Posso. Então, é muito fino esse espaço para que a gente patine da maneira que está sendo realizado. Então, a observação crucial desse vídeo é de fazer vocês entenderem de que a psicopatologia e o entendimento, a compreensão sobre ela é muito necessária para que você consiga verdadeiramente realizar qualquer avaliação, seja ela neuropsicológica, psicopedagógica, neuropsicopedagógica ou outra qualquer. Seja ela a própria avaliação do nosso médico ali, neurologista, do nosso colega psiquiatra. Por quê? Porque se eu não entendo daquele local onde eu estou pisando, vocês concordam que eu posso estar pisando em um gelo fino e cair? E quando eu falo cair, pessoal, é trazer um diagnóstico aonde não será um diagnóstico que faça jus a essa criança ou a esse indivíduo. Não será um diagnóstico que será preciso para a vida desse indivíduo. E, contudo, o que acontece, né? A criança saindo com diagnósticos errôneos, crianças e adolescentes, não estou falando só de crianças, tá? Estou falando de adolescentes, estou falando de adultos saindo com diagnósticos errôneos, né? E levando vida fora como se isso fosse uma sentença de morte. Então, quando eu falei para vocês aí no início, né, desse vídeo, que essa sentença, ela tem que parar, ela tem que ser bloqueada, nós precisamos parar com essa sentença. E isso também vai para além do conhecimento da psicopatologia. Nós precisamos formar profissionais que entendam que no momento em que você vai dar uma devolutiva para o seu paciente, seja na área da neuropsicologia, seja na área da neurologia, psiquiatria, o que não acontece de forma alguma quase, poucos são os profissionais que eu amo e assim, foram meus mentores, inclusive nos meus mestrados, que conseguem dar essa devolutiva facilmente para os seus pacientes, sendo médicos. E que tem essa sensibilidade em explicar para eles que este laudo não significa uma sentença, mas significa que você terá que lutar um pouco mais para que a sua criança ou você, né, quanto indivíduo já adulto, tenha que ter um pouco mais de esforço sobre si mesmo para ter ali o que eu falei quanto auxílio psicológico ou até outros auxílios se for uma criança. Certo? Então, para tanto, pessoal, falar de psicopatologia, para mim, é crucial, é fundamental para a realização de qualquer avaliação. Eu entendo e sempre entendi que não existe avaliação somente por vias de trabalhos através de testes. Eu nunca entendi e nunca consegui ver indivíduos, seres humanos, através de testes. Quem estudou a psicologia na íntegra e trabalhou com a psicologia há muitos anos, ou trabalha com ela há muitos anos, entende da mesma maneira. Não existe como você desenvolver qualquer terapia com esse indivíduo sem o conhecer. E como você conhece esse indivíduo? Claro que os testes nos auxiliam e são um suplemento real da nossa avaliação, mas ele não é a essência. Os testes não são a essência da nossa avaliação, certo? Os testes são um suplemento dela. A essência da nossa avaliação é como você vai olhar para aquele indivíduo e associá-lo ao que você entende de transtornos. Associá-lo àquilo que você entendeu do nosso DSM-5. E aí sim, a gente tem uma avaliação precisa e clara. Entendam que eu tenho falado muito
nos meus vídeos sobre essas trocas, né? Ou seja, esses passeios muito longos, né? E muito parecidos, principalmente entre os transtornos de neurodesenvolvimento. Mas, para quem domina, isso não é uma via difícil de trabalhar. Porém, se você quer trabalhar dentro da área da avaliação neuropsicológica ou da avaliação, seja ela psicopedagógica ou neuropsicopedagógica, você precisa entender fundamentalmente de psicopatologia, certo? Então, eu falei para vocês sobre reabilitação aqui, né? Sobre trabalhos dentro da reabilitação. E esses trabalhos dentro da reabilitação, eles envolvem também um suporte para as famílias. Essas famílias precisam de suporte. Muitas famílias pegam o diagnóstico, levam para casa e entendem que isso é verdadeiramente uma sentença de morte. Como eu falei, né? Muitos precisam aprender a dar esse feedback aos pacientes, a colocar para esses pacientes de que maneira e de que forma eles vão trabalhar os seus filhos ou até a si mesmos. Entender que eles não estão fadados ao fracasso e que eles podem sim ganhar e muito dentro do que nós entendemos na neurociência, na neuroplasticidade, certo? Então, a inclusão da família nesse processo terapêutico e dentro do que é necessário para essas crianças ou para os adultos e adolescentes é essencial, pessoal. Quando a família não entende o processo, essa família, terapeuticamente, ela acaba sendo tóxica para o nosso paciente. Então, entendam, quando eu tenho pacientes que foram diagnosticados, porém, eles não conseguiram ali absorver, né? A família não conseguiu absorver o que esse paciente possui e nem entender da patologia dele, fica muito difícil para esses pacientes essa compreensão e para os familiares essa compreensão, porque as falas errôneas vão vir, né? Por exemplo, quando eu digo a um paciente depressivo, né, ou um paciente muito ansioso, sai disso, vai fazer alguma coisa, vai ocupar sua mente. Vocês não têm noção, o soco no estômago que isso é para um paciente depressivo. Porque não é tão fácil como nós imaginamos que ele saia daquele contexto que é neurobiológico e que está atrapalhando a vida dele. E isso não difere para nenhum transtorno. Então, quando nós damos uma devolutiva, é necessário que essas famílias entrem nesse processo compreendendo verdadeiramente o que significa cada patologia. O que significa cada processo que você diagnosticou, o que significa cada contexto que você colocou no seu laudo. Isso alivia a carga e auxilia esses processos de compreensão. Então, é essencial, certo? Que os pais, que os cuidadores, que as pessoas que estão ao redor desse paciente esteja com eles nessa caminhada, ok, pessoal? Então, o ambiente ao redor, principalmente das nossas crianças, né? Também ele tem que estar preparado para oferecer o suporte correto, seja dentro da escola, seja fora da escola. Isso é necessário, tá bom? E para a gente concluir esse vídeo de hoje, né? Em resumo, o que eu quero dizer para vocês é que realmente a psicopatologia, ela é um contexto primordial para qualquer avaliação, tá? É fundamental que você compreenda sobre psicopatologia para que você apoie suas crianças, certo? Seja ela com transtorno neuropsicológico, com transtorno de neurodesenvolvimento, com transtorno depressivo, com transtorno de humor, com transtorno de conduta, enfim, qualquer seja a patologia que você encontre aí no seu diagnóstico. Nós precisamos ir além deste diagnóstico e precisamos considerar a totalidade da experiência de cada indivíduo, certo? Não descartar o passado, acreditando que ele já foi morto e que talvez ele não esteja fazendo uma diferença muito grande na vida desse indivíduo, ok? Então, cada vez que você for avaliar, você deve ver esse indivíduo como uma oportunidade de entender melhor ele, tá? E promover a intervenção correta, certo? Que realmente faça diferença na vida dele.
e não que seja somente uma sentença, como nós estamos vendo por aí, né, ser realizado. E ao realizar a sua avaliação, que ela seja completa e totalmente sensível a esse indivíduo, tá? Não só capacitando os profissionais da saúde mental que nós vamos mudar isso, ok? Oferecendo suporte eficaz, não é só isso, tá? Mas também quando nós proporcionamos às nossas crianças a chance delas desenvolverem em todo o potencial delas. Então, não são só os profissionais de saúde mental que eu estou falando inclusive de pais e mães também, tá? E a gente vai desenvolver todo esse potencial em um ambiente que reconhece e respeita a singularidade de cada indivíduo. Então, se eu não lembro disso, se eu não penso nisso, automaticamente eu estou fadada ao fracasso, porque eu recebo ali uma avaliação onde ela realmente vira para o meu paciente uma sentença de morte. Então, vamos pensar nisso e fica aqui a dica, né, de que cada criança é um mundo, cada indivíduo é um mundo. E a avaliação deve ser um mapa que nos guia para ajudar a florescer. É uma fala minha e eu gostaria que vocês gravassem isso no coraçãozinho de vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né? E que vocês possam aplicar ele na vida de vocês, aí quem é da saúde mental, ok?